Então, sejam todos bem-vindos ao quadro Me Ensina. Hoje aqui com a Fabi Hoff, da H. Maria Joias, e que é uma pessoa muito especial em particular para mim. Por quê? Porque a pessoa que, logo que eu cheguei aqui em Novo Hamburgo, ela me abraçou. Quando ela soube que eu vinha morar aqui em Novo Hamburgo, ela disse: você vai morar no meu prédio. E quando eu disse que ia botar um escritório aqui em Novo Hamburgo, ela vai ser no prédio em que eu tenho a minha empresa também. Então, Fabi, muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo. Obrigado por estar conosco. Por favor, Fabi Hoff, fala um pouquinho sobre você. Bem, eu sou a Fabi, aqui da H. Maria Joias, né? E de várias outras coisas, né? Opa, olha aí. Porque a H. Maria, ela já foi, assim, quando as coisas estavam, assim, se encaminhando para ser o mais assertivo. Mas, né, a gente faz várias outras coisas para aí chegar no projeto que a gente vai andar mais certo. Entendi. Fala um pouquinho sobre essas mais outras coisas. Pois é, eu sou relações públicas de formação, sempre pensei, né, sempre gostei muito de trabalhar com a imagem, com organização e tudo mais. E o primeiro emprego que eu tive foi como estagiária na Fundação Liberato e, ao mesmo tempo, na Fevale. Aí comecei a trabalhar. Aí fui colaboradora da Fevale por muitos anos, né? Até que chegou um tempo em que eu pensei, cara, como é que eu vou fazer para exponenciar o meu trabalho? Como colaboradora não daria, né? E aí eu fiquei pensando em como relações públicas também é difícil, assim, ia ser bem trabalhoso. Eu pensei, quer saber? Eu vou ir para vendas. Uau. E aí fui trabalhar em vendas, né? E porque eu via pessoas que não tinham nem formação, assim, às vezes não tinha primeiro grau completo, e tipo assim, ganhava uma grana, cara, que eu ficava pensando, meu Deus, eu quero ganhar essa grana também. Que maravilha. E aí eu pensei, vou para vendas. Por quê? Eu sempre pensei que quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Perfeito. E aí fui trabalhar como representante de componentes para calçados. Cara, eu não entendia nada sobre calçado. Que época foi isso, Fabi? Fazem 22 anos atrás. Tava no auge do calçado aqui em Novo Hamburgo. Tava. Ele já tinha dado uma quebrada e tal, mas assim, a gente ainda pegou bastante da exportação e como a gente não entendia desse mercado, a primeira coisa que a gente fez foi contratar um professor para nos explicar como é que se fazia calçado. Por quê? O que eu ia conversar com os compradores, né? Você foi aprender como é que se fazia calçado para poder ir para o mercado e vender o calçado. Olha que maravilha. Vender o componente para fazer o calçado. E aí, nisso, assim, a gente buscando coisas diferenciadas para atender o calçado, a gente chegou nas pedras naturais. E aí a gente pensou, cara, já que isso é uma coisa bem brasileira, vamos botar pedras brasileiras nos calçados. E conseguimos, só que era algo que era muito caro, né? Uhum. E aí, nisso, a gente tinha conseguido as pedras com alguém que fazia joias. Joias folhadas, né, com pedras naturais. Cara, quando a gente viu o frisson que as joias causavam nas mulheres, eu e a minha irmã, que é minha sócia, né, a gente disse, cara, nós temos que vender joia. Aqui tem um mercado fantástico. Aqui tem um mercado fantástico. Então, assim, além de trabalhar com componentes para calçados, a gente começou a trabalhar com joias também. Fantástico. E aí a gente foi crescendo na joia e até que quando a Tati estava no final da gravidez dela, em 2011, 2010, nós largamos o calçado e ficamos somente nas joias. Certo. O que fez, vamos lá, vocês tinham um escritório onde? Como é que era a estrutura da H. Maria nessa época? Ou nem era H. Maria ainda? Não era H. Maria, porque na época nós tínhamos a Dinâmica Participações. E ela era o quê? Ela se transformou
numa distribuidora de joias. Quer dizer, a Dinâmica trabalhava para outras marcas. Tá. Então a gente vendia Possebon Joias e MR Lodestone. Tá. Peraí, deixa eu entender. Lá dos calçados, qual era o nome da empresa lá na época dos calçados? Dinâmica Participações. Certo, que vendia componentes. Cara, aí a gente vendia componentes. A gente vendeu caixa individual, caixa corrugada, aqueles taquinhos para os saltos, Certo. os enfeites. Vendemos uma série de coisas. Até que apareceu a questão da joia e a gente sempre pensava o seguinte, que nós queríamos vender um produto pronto. Sabe, não, assim, a gente vendia um componente que era só um pedaço, mas nós queríamos algo pronto. Só que no mercado calçadista, como a gente era muito novo nisso, Certo. nós não éramos conhecidas. E aí é difícil, sabe? E a gente sempre procurou ter produtos diferenciados, mas assim, tu não conseguia ter alguém que vai de uma marca de calçados vai te oferecer para te vender. Aí a gente entendia que calçado era difícil. E quando surgiu a joia, a gente pensou, Aqui tem coisa boa. Aqui tem coisa boa. E como a gente trabalhava com pedras, e um dia, aí a gente trabalhava só com as pedras e botava em enfeites para calçados, né? E aí um dia a gente foi visitar o dono da fábrica que estava fazendo uma feira de joias lá na Fiergs. E a gente olhou e tipo assim, ele tinha aberto para venda para outros expositores ali de joias, e a gente chegou lá e tinha uma mulherada querendo comprar e todo mundo louco. E eu e a Tati, a gente se olhou e disse, cara, a gente precisa vender isso. E aí a gente tinha uns 3 anos já o nosso escritório, a gente já estava indo super bem com os componentes para calçados, né? E aí a joia entrou como algo novo para nós. Então, a gente foi fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Até que, ao final da gravidez da Tati, passamos a trabalhar somente com joias. E não trabalhamos mais com componentes para calçados. Ou seja, as joias, elas apareceram como uma oportunidade que vocês estavam enxergando ali, dizendo, opa, aqui tem uma mega oportunidade porque tem pessoas pedindo isso daqui. Sim, a gente via o frisson que causava nas mulheres. E era muito louco, porque essa fábrica, que é a Possebon, que hoje é uma super fábrica, né? Era uma fábrica pequena, aqui no interior do Rio Grande do Sul, em Putinga, que 2 homens eram donos. Então, o pai e o filho, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho lá, só que o trabalho não era só de vendas. O trabalho era também de comunicação. Na época, eles não tinham nenhuma logomarca. Então, a gente organizou a questão da comunicação para a gente poder vender. Aí passou a fazer feiras e essa empresa foi crescendo e a gente passou a atender 4 das 5 regiões do Brasil. A gente só não atendia Sudeste. Agora, Sul, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atendíamos tudo. Eu atendia as maiores redes do Brasil, né? E atendia em feiras. Mas ainda era só você, a Tati? Sim, mas aí nós já tínhamos contratado, na época, uma secretária para nós, né? Mas mesmo assim, como é que conseguia abraçar toda essa região? Era trabalhar manhã, tarde e noite. Uau, porque quando tu começas, às vezes o pessoal diz, energia porque total. Empresária, tu olha, hoje tão bem, né? Mas ainda hoje tem épocas que a gente trabalha manhã, tarde e noite, né? E aí a gente foi tendo essa crescente e, cara, a gente estava matando a pau. Eu viajava para vários estados, tinha uma vida louca, porque eu ficava uma semana no Rio Grande do Sul, uma semana em outro estado. Então eu não conseguia estudar, não conseguia fazer uma academia, nada disso, né? Certo. Foco total trabalho. Trabalho. Até que 2014 foi um ano... Lembra que foi um ano da Copa? Sim. Cara, quando eu ouvi... Eu lembro que eu estava em Natal, que eu ouvi o
pessoal dizendo que ia ter Copa, isso era 2010, ia ter Copa no Brasil em 2014. Sabe assim, ó, eu lembro que quando eu ouvi, eu estava num shopping em Natal e eu pensei, meu Deus, 2014 a gente vai ficar rica. Porque tu imagina, vindo de fora, uma galera que adora pedra natural, né? Os estrangeiros e tal. Eu disse, cara, nós vamos vender tanta pedra, meu Deus, nós vamos ficar mega ricos. Sabe como é que foi? Sabe assim, ó, um ano que tu não vende nada. Lembra que até os caras, os taxistas faziam sério isso? Horrível, cara. Horrível. E a gente, nossa, assim, ó, preparado para ficar mega rica. E, foi horrível. E naquele ano, foi além da Copa, que foi medonho, a gente teve a saída da pedra do foco de moda. Porque a gente vinha há uns 7 anos trabalhando com a pedra, desde 2007 até 2014. Cara, a pedra saiu do foco de moda. E o que a gente vendia? Pedra. Como é que vocês lidaram com isso, Fábio? Cara, a gente ficou... Vocês chegaram a investir em pedras na época? Muita coisa? Sim. O que acontece? A gente sempre trabalhou com essas empresas, a gente recebia as joias, vendia e pagava a empresa. Só que para a gente ter mais joias, ter um estoque maior, eu e a Tati, a gente comprava também para poder fazer essa oferta para o mercado. Né? Claro. Então, sempre o dinheiro que vinha do nosso trabalho na empresa, a gente nunca é aquela coisa assim, tipo, vendi mais, agora eu vou tirar mais para mim. A gente sempre teve prolabore e a gente sempre investiu na nossa empresa, sempre pensando na empresa. Então, naquele ano, a gente se ferrou. A gente, sabe assim, ó, a gente tinha já vários distribuidores no Brasil que trabalhavam para a Dinâmica, né? Que trabalhavam com essas marcas e a gente se deu conta que a gente ficou no bem bom, achando que nós estava assim, ó, nadando de braçada até a gente ser engolida. Então, uma lição aqui a gente pensa, a gente olha assim e diz assim, uau, é tudo mil maravilhas, mas no andar da carruagem, assim como existe uma visão de que vai dar tudo certo e daqui a pouquinho dá algo errado, esse é um dos ciclos do empreendedorismo. Nem sempre vai ser mil maravilhas, você vai apostar, vai dar errado, pode dar errado, mas vamos lá, reinveste em energia de novo. E aí foi, porque hoje nós já passaram 11 anos, né? E aí a gente, daquela situação, se hoje eu me olhar e me comparar com aquela pessoa, o que mudou, às vezes as pessoas dizem quem é o concorrente da Gamaria. Aí outro dia uma pessoa nos perguntou e a gente ficou pensando, eu e a Tati, e a gente se deu conta de que concorrente da Gamaria é ela mesma. Porque a gente precisa ser muito melhor. E o que a gente entendeu? Que na época a gente estava se achando as galas velhas, estava achando... 2013 tinha sido muito bom, nossa. E a gente não se preparou, não ficou olhando o mercado e a gente... Cara, a gente se deixou levar, né? Então, aí ao final de 2014, nós tivemos a perda da nossa mãe. Então, cara, 2015, a gente entrou... Assim, estava muito ruim e a gente precisava levantar, porque a gente tinha muita conta para pagar. E entrou ruim um ano endividado ainda por cima. E a gente tinha criado em 2014, a gente criou a Otimiza, que era a nossa marca própria, trabalhando com zircônia e peças, né, de folhadas. E aí... Porque a nossa estrutura, do jeito que estava, eu não tinha como ser um representante normal de uma empresa. Então, a gente criou nossa própria marca. E a gente não queria sócio. E aí começamos nós duas, sem dinheiro, sem nada, mas com um puta esforço. Raça e coragem. Isso aí. E aí, agora, a gente estava tentando vender as pedras naturais e vender a Otimiza, que era a nossa marca própria. E aí, cara, 2015, assim, ó, foi um ano muito difícil. E eu e a Tati, a gente trocava muitas ideias e a gente já tinha alguns colaboradores, né? E o que a gente, durante o dia, a gente não podia, tu não podia chorar, né?
porque tu não tem dinheiro para pagar tuas contas. Tu não podia chorar. E aí, o que a gente... Tem como. E eu lembro que um dia eu disse pra Tati, cara, sabe o que a gente precisa? A gente precisa voltar a sonhar para ter para onde ir. E aí a gente pensou, vamos montar uma empresa num formato diferente. Então eu estava viajando, atendendo o Paraná, então eu ficava 15 dias no Paraná e voltava. E aí eu ia estudando Mary Kay, ia estudando Natura, ia estudando Polishop, ia estudando várias coisas de vendas diretas. E para entender esse mercado e comecei a pensar como é que a gente poderia fazer algo nesse sentido com as joias, porque a gente atendia muitas pessoas que faziam revendas de joias, mas era um processo muito pouco profissional. E eu e a Tati sempre fomos muito profissionais, a gente tem a RP própria, a gente tem uma super estrutura. E aí a gente pensou, cara, vamos montar porque a gente tinha dívida para pagar, mas a gente tinha joia. Então, o que a gente precisava fazer? Precisava fazer uma marca para vender essas joias. Porque na Otimiza não era uma marca tão conhecida, então o atacado não estava comprando. E aí, ao final de 2015... resolvemos, vamos montar uma marca, a gente não tinha nem nome ainda, e aí a gente pensava em fazer uma homenagem para nossa mãe, né? E que o nome dela era Maria Helena, e os nossos 2 sobrenomes são com H, então a gente criou a marca H Maria. Sabe como tu fala o nome H Maria, ela senta no ouvido? Ou como música. Cara, essa. Nossa, aquilo... E aí a gente continuou trabalhando como distribuidor da Possebon, continuou 2015, tendo isso? Isso. Continuou tendo, trabalhando com a Dinâmica, distribuindo Possebon, tendo a Otimiza e criamos a Gamaria. Nossa. E, cara, é que nem ou tu trabalha pra circo ou tu vai ser garçom, né? Porque, cara, o negócio é aqui, ó. E aí a gente criou a Gamaria sempre com um pensamento de relacionamento, assim como a gente dava o nome da nossa mãe, botava num produto, que tem que ser um produto bom, porque tu não vai fazer qualquer coisa com o nome da tua mãe, né? Exato. E aí a gente começou a Gamaria e, tipo, a Gamaria era para ser um cliente nosso. Não era para ser maior do que todas as marcas que eu tinha. E o que aconteceu com a Gamaria? Ela se tornou maior e a gente foi deixando as representadas, foi deixando inclusive a Otimiza e crescemos muito, né? Estamos fazendo 10 anos esse ano com a Gamaria, né? Temos a Dinâmica, mas hoje, que é a nossa primeira marca, como assistência técnica e garantia da Gamaria. Entrou com um braço de organização dentro da empresa, mas tá lá no cantinho dela. E a Gamaria se tornou maior do que tudo, né? Certo. Fábio, uma coisa que você falou antes aqui que me chamou a atenção, você falou sobre a comunicação. Hoje a comunicação, acredito eu, que seja um dos principais fatores que fazem com que a empresa ela alavanque, não é isso? E você me falou que a comunicação, você e a Fábio, você e a Tati estavam organizando a comunicação da empresa lá na... Qual é o nome da empresa que vocês começaram lá e que começaram a trabalhar a comunicação interna? Lá em 2014, 2013? A Otimiza? Não. Não. A fornecedora de pedras para vocês. Ah, tá, não. Isso na fornecedora de pedras, isso foi lá em 2007. 2007 ainda. Mas que vocês começaram a trabalhar a comunicação deles. De onde vem essa habilidade na comunicação? Fala um pouco sobre isso. Porque assim, ó, tudo precisa comunicar. E eu sempre digo assim, ó, que quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em estética, em beleza, né? E assim, tu precisa ter uma boa apresentação. E eu lembro que o nome Possebon era escrito tipo aquela letra Times. Entendi, sabe? Que é sim, aquele... sim. E aí, comum, cara, normal. E tu precisava ter uma apresentação. E a gente sempre foi muito cuidadosa com essa questão de marcas, de escrever tudo certo. E aí a gente sempre foi tendo esse cuidado. E quando a gente criava a Dinâmica, criou a Otimiza, foi criando
essas marcas, a gente sempre teve esse cuidado. E quando a gente criou a Gamaria, eu já tinha trabalhado com várias marcas, mas assim, a Gamaria tudo aconteceu porque a gente começou a trabalhar com um slogan que a gente usa até hoje, que é Mulheres de Verdade, essa é a nossa inspiração. E a gente também precisava se apresentar muito bem, porque eu precisava trazer consultoras para nós. Então a gente começou a trabalhar muito bem no Facebook, a questão, a nós desenvolvermos as nossas próprias fotos, sabe? E aí trazer... e aí depois partimos para o Instagram também. Então hoje a gente tem um trabalho de comunicação muito diferenciado, porque assim a minha formação é comunicação, sabe? E eu acho que independente do que tu for trabalhar, tu tem que trazer essa estética, sabe? Como é que você começou a formar o teu time de distribuidoras, teu time lá fora da Gamaria? A gente começou, porque assim, tu vai fazer uma empresa nova, o que tu faz? Fazer lista, sabe? O Fábio Yudes, Não, no caso, tu não ia vender bem joia. A esposa do Fábio Yudes, né? Tu vai lá e daí tu diz, eu tô querendo abrir uma marca, tu pode me... Cara, a gente foi pegando as pessoas conhecidas e foi ofertando. E aí essas pessoas começaram a vir, que é aquela coisa assim, ó, quando tá começando tu pede, me ajuda aí, sabe? E tinha gente que sempre dizia que queria vender para nós, mas nós éramos atacados, a gente só vendia para lojistas, para empresas grandes, não tinha como a gente fazer a consignação. E eu e a Tati, a gente sempre teve um cuidado muito grande para não misturar as coisas. Tanto é verdade que quando a gente abriu a Gamaria, aqui no prédio onde fica a empresa, né, nós alugamos uma outra sala só para ela, para não misturar as coisas. Então, fizemos um trabalho direcionado para a Gamaria e começamos a contratar a equipe interna, nós tínhamos a equipe da dinâmica também. E aí a gente, sabe quando tu pensa as coisas, e eu sempre digo, o pensamento ele é muito forte. Sabe quando as coisas dão errado, dá tudo errado mesmo. O negócio é ruim, vamos ferrar. Mas quando o negócio começa a dar certo, vai dando tudo certo. E eu sempre pensava assim, sabe aquela guria que era da Natura, que não sei o que lá, que ela vinha aqui comprar joias quando a gente abria, que a gente abria uma vez ao mês, para treinar a nossa equipe para atendimento, para atender o atacado, a gente vendia para as pessoas, né? E aí tinha a Sabrina Pires. E nós temos que conseguir achar essa mulher. Cara, a mulher não vem nos procurar e dizendo o quê? Que ela tinha saído da Natura. E que ela queria continuar fazendo. Tá, agora vamos lá. O que tu tá me dizendo é que quando você bota energia boa, que você não tem outra escolha a não ser fazer dar certo, as coisas começam a vir ao teu encontro. É isso que você tá falando? É isso. E mesmo que as coisas não estejam tão boas, cara, tu tem que olhar, tu tem que ser grato pelas coisas que tu tem e tu tem que querer mais e as coisas vêm, a gente consegue puxar. E eu sempre digo, sem reclamar. Apanha quietinho, sabe? Alguns dias atrás, sabe, eu estava conversando com uma pessoa, cliente meu, e que eu comentei sobre uma história de sucesso. E ele chegou para mim e disse assim, Fábio, para ele é fácil dizer, né? Porque ó o tamanho que ele tá. Eu digo, calma, porque ele está do tamanho que ele tá por conta dessas decisões. Por conta disso que ele está fazendo. É diferente o negócio. Bom, nós estamos falando de uma história de 10 anos. Quantas distribuidoras você tem hoje? Que a Gamaria tem? Hoje, a gente está em torno de 670, 700 consultoras, que é Consultoras, não distribuidoras, são as consultoras. Consultoras. Porque o que a Gamaria sempre pensou? A gente sempre pensou em vendas consultivas.
Sabe quando tu entra numa loja, a mulher gosta de ser atendida, né? Que se veja nos detalhes, que a outra pessoa sinta que tu tem... Cara, quando tu entra numa loja, hoje, e isso era uma reclamação desde que eu atendia lojistas, né? O pessoal entra, a vendedora já faz assim. Já te olha de cima a baixo e tal. E a gente Mas o raio-x começa uma avaliação para saber se eu te atendo ou não te atendo. Cara, e hoje eu digo assim, sabe quando a gente vai comprar uma carne pro churrasco e o cara te dá uma carne triboa, tu não tem vontade de dar um abraço no açougueiro? Com certeza. E eu acho que isso falta atendimento em tudo. E aí a gente pensou no vendas consultivas, né? E uma consultora indica a outra. Hoje a gente faz alguma coisa para buscar consultoras, né? E foi colocando gestoras e tal. E hoje a gente tem um time no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, assim, de mulherada top, atendendo as pessoas numa relação muito mais próxima. 600 e poucas distribuidoras lá fora. Um time de quantas pessoas aqui dentro no administrativo organizando tudo isso? 52 pessoas. É um time pequeno, né? Quase pequeno. Nada. Algumas pessoas diziam assim, mas é fácil falar agora. Olha a história que a Fábio está trazendo. Qual é a cultura da Gamaria para que todo esse ciclo aconteça? Qual é a cultura da empresa? A nossa cultura, ela tem base na criação que nós tivemos. E eu acho que tu vai me entender muito bem disso. Sabe assim, a gente foi educada por uma mãe que ela nos criou e nos deu o exemplo com muitos valores, né? E hoje o legado dela são os valores da nossa empresa. E o nosso primeiro valor é amor. Respeito, valorização das pessoas, determinação e ousadia, porque tu tem que ser meio louco também um pouco. Um tanto, né? Só um pouquinho. Coisa pouca. Então, esse legado da mãe que a gente traz na nossa empresa, porque isso nós aprendemos na nossa criação e a gente traz hoje para a nossa empresa, tanto que o nosso... como é que chama quando tu faz lá? Nós compartilhamos relacionamentos inspiradas pelo amor. Porque sem o amor... A missão da empresa? Propósito. Compartilhamos relacionamentos inspiradas pelo amor. Exemplar. E a Gamaria é uma empresa que às vezes o pessoal e as joias são lindas. Eu digo, beleza, as joias são lindas. Mas o que importa para a Gamaria são as pessoas. Não adianta ter tudo que a gente tem de joia, até ter tecnologia, ter uma série de coisas, se a gente não tiver as pessoas com a gente. Se a gente precisa ter amor pelas pessoas, precisam ter respeito. Fábio, valiosíssimo isso que você está trazendo, até porque me parece que tem um modelo de negócio que nem você falou antes, é consignado, né? Uhum. Então as pessoas vêm aqui, elas pegam um volume de joias, a maleta da Gamaria, elas vão fazer o trabalho delas e não te pagam nada até aqui, né? Não. Como é que funciona o negócio? Porque nós somos uma plataforma de negócios para as mulheres empreenderem. E como isso é consignação, quem banca somos nós. Porque hoje, quem é que te oferece um kit de 20 mil, 25 mil, 30 mil? Eu tenho kits até de bem mais altos, aí, de 200 mil. Porque tudo vai de acordo com o quanto a pessoa vende, né? Quem é que vai pegar 30 mil e vai colocar na tua mão? E o que acontece? A consultora Gamaria, ela vai pagar sobre o que ela vendeu. E a gente não está entregando só as joias para ela. A gente tem um aplicativo, a Gamaria. A gente tem
toda uma questão do método H. Maria, porque não seria assim, ó, só botar a joia na mão para a pessoa vender. Tu precisa ter a questão da marca, a confiabilidade, né? A gente trabalha muito com a confiabilidade do nosso cliente, porque toda vez que tu fez uma venda e que tu lançou no aplicativo H. Maria, roda um termo de garantia. E esse termo de garantia, tu acabou de fazer, tu cadastrou o cliente no teu app, ele já recebe o termo de garantia. Uau. Então ele tem essa garantia por 1 ano, porque a gente tem a dinâmica que é a nossa assistência técnica. Inclusive, já vamos divulgar, né? Por favor. O garantia premiada, aqui, ó, Olha vamos. só. Epa, O que a gente tá fugindo. Olha só. lançou? Nos meses de novembro e dezembro, toda venda que sai, a gente fez uma campanha pela Caixa Federal, né? Uhum. Onde a consultora concorre a um iPhone. E toda vez a cliente que ganhou o iPhone, a consultora que atendeu ela também ganhou um iPhone. E Então, não é qualquer iPhone, um iPhone 16 Pro Max. Pro Max. Capaz. A H. Maria é assim, se é com a gente é de Pro Max pra cima. O negócio é É firme. daqui uns dias o helicóptero, que eu lembro disso. A gente sempre diz, né? Vou fazer uma pergunta. Como é que você... Pessoas, como é que você controla? Como é que você administra? Como é que funciona tudo isso? É uma trabalheira, né? Primeiro, Imagino. quando a gente trabalha com... a gente tem a H. Maria e tem as consultoras. E a gente tem quem aqui no meio? As gestoras. Então, por regiões, a gente tem as gestoras que vão trabalhar com um grupo de consultoras. Então, ela vai ser a gestora, a comunicação entre nós. Tá? E aí, a gente tem toda a parte das joias e o controle disso tudo. Como eu te falei antes, eu e a Tati, a gente sempre foi muito organizada. Então, bem antes de nós termos a H. Maria, a gente já estava construindo o nosso próprio ERP. Então, o nosso irmão, ele é programador. Então, ele trabalha direto com a gente e os controles disso tudo é feito tudo por um programa próprio. Nossa, mas... Então, a gente administra bem peças e pessoas. Então, se pudéssemos deixar algo assim, foco. Pessoas, os processos dentro da empresa e como isso vai ser entregue para o cliente final. A preocupação sempre, o foco é como é que as pessoas vão entregar para o cliente final o produto de vocês. E essa é a nossa grande preocupação, é nos detalhes, sabe, Fábio? Porque toda vez que a consultora vai abrir um kit para uma cliente, aquela peça que está chegando nela precisa estar perfeita. Então, para isso, todas as peças que voltam nos kits passam por uma equipe que vai olhar se a peça está ok, se precisa trocar o saquinho, vai guardar. Aí tem uma equipe só para... Então, assim, a H. Maria, ela tem um cuidado muito grande nos detalhes e na organização. Sabe assim, ó, quando tu olha... antes da cliente ver as peças, quando a pessoa abre o kit e ela vê que o kit é uma coisa simples, porque é uma malinha preta que tu olha, tu não dá 10 pila pela malinha, porque eu não tô vendendo mala, entende? Quando fechada. Quando fechada. Agora, quando tu abre a questão da organização, de tudo, aquilo já passa a impactar a cliente. Então, eu sempre digo que ser uma consultora H. Maria é algo feliz. E a gente sempre diz que eu não posso levar isso para minha consultora, para o meu cliente, sem que eu possa oferecer também para os meus colaboradores internos. Então,
tudo que a gente oferta... Afinal, é o conjunto, né? Precisa ser bom para todos. A gente tem um objetivo lá na frente que todos trabalhamos para chegar nesse objetivo. E a gente sempre procura fazer a distribuição correta de quem vai fazer aquilo, quem vai fazer, sabe? E com as questões todas para que todos fiquem felizes. Assim, quando a gente vê a Gamaria vendendo bem no mercado, não tem a ver com a Fábio, com a Tati, tem a ver com uma equipe maravilhosa que nós temos. Ou seja, valorização das pessoas. Valorização das pessoas. Fabi, quais foram as principais decisões que você teve que tomar para poder tornar a Gamaria daquela representação modesta para a Gamaria que é hoje? Sabe que desde que a gente criou a Gamaria, a gente tinha certos pensamentos a respeito de como nós faríamos o atendimento, tudo. As pessoas diziam para nós, nossa, vocês são loucas, né? Tu botar em cartela branca, sem sacado, passar por tudo isso. E eu e a Tati, a gente sempre acreditou, vai ficar estranho, a gente sempre acreditou naquilo que a gente acreditava. Por organização, por limpeza, por uma série de coisas. Simples, bem feito. E, cara, o simples, bem feito, é o que tem de melhor, assim. Então, a gente foi olhando e a gente foi criando as nossas regras e tudo mais e acreditando. Isso que a Tati e eu, a gente segue muito essa questão de regra, mas a gente é muito fácil de mudar de opinião. Quando a gente... Principalmente você, né? A gente olha para as coisas, assim, quando a gente diz que o nosso maior concorrente é a gente mesmo, porque a gente está sempre se olhando e pensando em como é que amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Ou seja, sempre olhar para o espelho. O mercado vai responder. Quais foram as decisões que você não tomou e que você pensa hoje assim, tinha que ser de outro jeito? Cara, o que eu vou te dizer? Tu sabe que eu sou tão empolgada com as coisas que a gente fez que eu fico às vezes pensando o que a gente não fez. E, sei lá o que eu vou te responder nesse momento, né? Mas, não, assim, de cabeça, do que eu não fiz. Não Então responde outra. Nessa trajetória da Gamaria, quais foram os maiores perrengues que você enfrentou quando você começou a botar as consultoras, quando o negócio começou a se fortalecer? Quais foram os maiores problemas que você enfrentou? O maior problema, assim, que a gente estava numa crescente, que a gente estava, vamos crescer e pá, que a gente estava, agora nós... Agora, uau! Nossa, agora aí, ó, nós com 3 anos, o que nós vamos fazer? Entra a pandemia. E a pandemia era um caos, porque era assim, ó, como é que tu vai atender no tete-a-tete? Aí não tinha como atender no tete-a-tete. E nós pensando, caraca do céu, o que nós vamos fazer? E aí, lembra que não tinha álcool? Ninguém conseguia comprar o tal do álcool? Aí exato. A gente pensou, cara, vamos lançar um produto para higienizar as pessoas. Olha só. Sério. Que maravilha. A gente pegou uma empresa, um produto chamado, da empresa chamada Tecpon, e aí a gente botava nos tubinhos, assim, de 50 ml e dava para a pessoa um spray, que aí tu botava água e tu botava um pouquinho daquele produto, tu podia lavar até as frutas, as coisas, quando chegasse em casa, né? E aí, cara, assim, porque tu entende que não era tanto cuidar da questão da pandemia em si, mas do que as pessoas acreditam. Exatamente. Cara, e com o Tecpon, a gente foi tão louco que foi o ano que a gente mais cresceu. Nossa, assim.
Me conta um negócio, qual a importância desse entusiasmo que você traz para você para que o negócio aconteça? Eu sempre fico pensando, né? Se tu não tiver entusiasmo, tu que é a líder do negócio, aí, se isso não acontecer, esquece, porque o negócio vai se afogar. E eu acho que se a gente não for entusiasmado com aquilo que tu faz, com aquilo que tu criou, com aquilo que é teu filho, então esse entusiasmo eu acho que é o que leva as coisas para frente e é o que faz as pessoas acreditarem em ti e na tua marca. Ou seja, se a tua equipe tiver mais ou menos, se você perceber que está faltando energia, dá uma olhadinha pro espelho, né? Para ver o que está acontecendo com você como dono. É disso que você está falando? E não é só a gente, é todo mundo, principalmente os líderes, né? A gente precisa ter gente garruda, que acredita que vai. Como é que tu enfrenta os problemas? Primeiro respiro, faço uma respiração, olho, assim, e isso já acontece dentro de mim, sem precisar ter esse comando, né? Problemas a gente sempre vai ter. E o que tu precisa? Resolver. Porque, cara, o que não tem resolução, resolvido está, né? E aí tu tem que pensar. E tu tem que agir de uma forma que, tipo assim, que seja legal, que tu gostaria que fosse contigo. Você sabe que tem umas perguntas que são lá do livro vermelho, do Como Evitar Preocupações, que ele diz assim, qual é o problema? E quando as pessoas trazem o problema, eu digo, vem cá, se solucionar isso, ajuda ou resolve? Quando as pessoas dizem, não, ajuda, então não é esse o problema. Tem que ser algo, o problema é aquilo que se você atacar, resolve, encerra o problema. Agora, se você apenas ir lá e botar um remedinho, não é o problema. Então, o mais importante é entender qual é o real problema, né? Fábio, agora nos ensina, para quem está iniciando o negócio agora, para quem tem um pequeno negócio, que está enfrentando todos aqueles perrengues que você comentou, que você enfrentou e tudo mais, quem quer alavancar o seu negócio, qual a dica que você nos deixa? Bom, acho que em primeiro lugar é tu acreditar e tu ser mega apaixonado naquilo que tu faz, né? E eu sempre digo que precisa trabalhar muito, sabe? Às vezes o pessoal acha, não, que o fulano teve sorte. Cara, não é sorte. Não é sorte. Aconteceu porque foi feito um esforço ali, sabe? E sempre fazer as coisas como tu gostaria, da forma que tu gostaria que te tratassem, sabe? Tu não fazer algo que vá passar a perna em ninguém. E eu sempre digo que eu não posso trair nenhum dos... Porque, em primeiro lugar, eu ficaria sabendo. E se eu ficar sabendo, não vai dar negócio. Se você tivesse que começar tudo de novo, o que você faria diferente? Se eu tivesse que começar tudo de novo, talvez eu faria um planejamento mais assertivo em algumas questões, porque toda vez que a gente vai estudar estratégia e tal, sempre fala dessa questão, tu precisa planejar, porque não sei o quê. Ok, precisa. Mas tu precisa sair fazendo. E aí depois tu consegue olhar e tu ir arrumando. Mas tu precisa sair fazendo. E tu não consegue botar todas as coisas num planejamento. Primeiro tu gasta um puta tempo de uma coisa que tu não conhece direito, né? E a gente precisa descer o cabelo trabalhando, porque quando tu vai lá, tu sofre aquilo e é a questão de que o negócio está acontecendo, tu sente dentro de ti como é que tu vai resolver. Maravilha. Qual é a importância? Tu tem hoje os teus 3 pilares bem definidos da empresa, né? Seja o comercial, administrativo, financeiro e a produção, né? Uhum. Como é que hoje funciona a comunicação entre esses 3 pilares, Fábio? Uma empresa vai crescendo,
né? E hoje nós temos vários times internos e faz uns 3 anos que a gente começou a trabalhar as lideranças. Porque, assim, quando tu é uma empresa menor... Quantos líderes tu tem hoje? Lideranças assim que você falou? Em torno de 11 líderes. Importante. Porque a gente tem várias equipes, né? Uhum. E aí precisa ter uns liderados. E precisa ter alguém que faça... Porque o que acontece? Quando a empresa é pequena, a gente bota a mão em tudo, né? O dono faz tudo. Eu e a Tati, hoje, até contrato a gente faz. Agora não precisa mais, porque a gente até tem um jurídico, né? Agora mas maior ainda. Nossa, agora ninguém nos segura. E o que acontece? A empresa vai crescendo e muitas vezes, se tu não desenvolver líderes e tal, tu não vai ter braço para tudo. E o que a gente precisa? Delegar e fazer com que os líderes consigam tomar conta das suas equipes e a gente consiga delegar e eles fazerem e o negócio dá certo, sabe? Então, a gente tem hoje a nossa equipe de líderes e a gente está trabalhando para chegar nesse ponto, né? Em que eles mesmos... Fortalecer eles para que eles possam tomar as decisões. Exatamente. E o que a empresa hoje está olhando para 2026? Quais são as novidades? Qual é o tamanho que vai estar a Gamaria dia 31 de dezembro de 2026? Olha, tem umas novidades que eu não posso contar. Desculpa, né? Logo, logo saberemos. Logo, logo saberemos. Mas, assim, não só para 2026, mas para adiante, né? A gente está trabalhando para transformar a Gamaria num ecossistema, né? E oferecer mais do que a gente já oferece. Então, eu só sei que o trabalho é bem grande. Tem muita coisa para fazer. Se eu puder contribuir, estar perto disso daqui, estou aqui. Ainda mais para a Gamaria, que para mim tem um sentido muito... Tem um carinho muito grande por vocês, tu sabe disso. Tu sabe que eu tenho um carinho muito grande por ti também. Fabi, algo a mais que você queira deixar como dica, alguma sugestão para quem irá nos ouvir? Para quem nos assiste? Bem, eu acho... Agora tá chegando Natal, né? Principalmente para os homens que estão nos ouvindo. Presente é a Gamaria. Pergunta para a mulher o que ela mais vai gostar de ver. Uma panela, uma vassoura, uma roupa, talvez que não sirva muito bem. Ou uma joia Gamaria. No momento que tu der uma joia Gamaria... Ganhou. Uau! Ganhou. Então é só procurar uma das nossas consultoras. E detalhe, né, Fábio? Além de tu dar um presente para tua esposa, tu ainda concorre a um iPhone. Espetacular. Gente, é ou não é inspirador o entusiasmo, a energia, a visão desta mulher? Muito obrigado pelo teu tempo, obrigado a todos que nos assistem. Esta é Fabi Hoff, da Gamaria Joias.